Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e Judá, capítulo 26, que diz assim: Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné, de Asdod, construiu cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob a direção de Hananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 12.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou todo o exército para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali e até mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram:
ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra, onde vemos o desenrolar do projeto eterno de Deus da salvação em Cristo Jesus. Vemos o rei Uzias ser levado ao trono, ainda um adolescente, aos 16 anos, reinar por mais de 50 anos. Começou muito bem, por muitos anos. Foi fiel, obediente ao Senhor, seguiu os preceitos de Deus, e com isso Deus retribuiu com bênçãos, com vitórias, com prosperidade, com engrandecimento do nome. No entanto, quando ele já estava bem estabelecido, com um reinado bem expandido, rico, respeitado em todo o mundo, o orgulho tomou conta do seu coração e ele quis, não satisfeito em ser apenas reis, ele quis também exercer o sacerdócio e oferecer fogo na presença do Senhor, e o Senhor não aceitou. Mesmo sendo confrontado pelos sacerdotes, ele se recusou a obedecer, a ponto que o Senhor o castiga com uma lepra terrível que vai até a morte. Devemos ter cuidado, irmãos, com a soberba, com o orgulho, com a vaidade. Cada um deve fazer aquilo para o qual foi chamado. Nem todos serão ministros da palavra, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos, nem todos serão ministros de louvor, nem todos serão líderes de mulheres, líderes de homens, líderes de jovens, nem todos exercerão todos os ministérios. E nós devemos ter a humildade de aceitar com alegria o privilégio de participar da obra de Deus, aonde e como e naquilo que o Senhor nos chamou, não naquilo que desejamos, não naquilo que aparenta, não naquilo que aos nossos olhos seria melhor, para que não sejamos punidos como foi Uzias. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por essa porção da Sua palavra que nos instrui de uma maneira tão clara. Nos instrui que, se buscarmos ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, seguindo os preceitos do Senhor, o Senhor estará conosco, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos fará prosperar no nosso caminho, o Senhor abençoará as obras das nossas mãos, o Senhor nos dará paz, o Senhor estará conosco. Mas se deixarmos o orgulho, a vaidade crescer em nossos corações, e quisermos ser além daquilo que o Senhor desejou para nós, estaremos decretando a nossa derrota, trazendo sobre nós o castigo, a punição da parte do Senhor, como no caso de Uzias, trazendo a lepra, o pecado sobre nós. Que cada um de nós tenha um coração humilde diante do Senhor. Aliás, o Novo Testamento já não vai nos ensinar que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. E que nós assim possamos aprender que cada um de nós tem uma missão, uma tarefa, tem dons, tem talentos constituídos pelo Senhor, para a glória do Senhor. Assim como no corpo, cada membro, cada célula, cada órgão tem a sua função. Alguns aparecem mais como a pele, o maior dos órgãos, os olhos, que às vezes são tão lindos, a boca, que às vezes fala tão fluentemente, mas nós temos os ouvidos para ouvir, o- a cabeça para equilibrar todo o corpo, para manter ali o cérebro funcionando, o coração, que apesar de não aparecer, bomba o sangue para todo o corpo, os pés, que mesmo sendo guardados e às vezes necessitando de uma higiene especial, nos conduzem a todo lugar, as mãos que nos ajudam ao trabalho, e assim cada uma das partes do nosso corpo há uma função. O pâncreas, o fígado, o baço, o rim, o esôfago, partes do corpo que muitas vezes nem nos preocupamos muito com elas,
mas elas têm uma função instituída por Deus. Assim é no corpo de Cristo, assim é na igreja, que cada um de nós, com alegria, com gratidão e com humildade, possamos exercer em fidelidade o ministério que o Senhor nos chamou, não desejando algo além daquilo, não desejando o ministério do outro, não comparando os ministérios, mas tendo humildade para servir ao Senhor com alegria e com fidelidade. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos todos despenseiros de Deus, e o que se espera do despenseiro é que seja encontrado fiel. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, que possamos exercer com maestria o nosso ministério no seio da nossa casa, da nossa família. Cada um de nós possa ser um ministro do teu evangelho dentro do nosso lar, dentro da dinâmica que o Senhor mesmo deixou instituído na tua palavra. Desperta-nos como homens a sermos sacerdotes do nosso lar, a levar os nossos entes queridos, a nossa esposa, os nossos filhos, os netos, a buscar ao Senhor. Desperta-nos para convocá-los para a reunião de oração, para o culto doméstico, para a presença na igreja. Pai, em nome de Jesus, assim abençoa os nossos lares, trazendo paz, trazendo amor, trazendo reconciliação, trazendo perdão, trazendo salvação. Abençoa também os enfermos, Senhor, os enfermos que o Senhor esteja visitando, curando, restaurando cada um deles, e que eles possam também, nesse momento de dor e de tratamento e de cura, serem visitados pelo Senhor de uma maneira tal que possam reconhecer que só o Senhor é Deus. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, que estão travando consigo mesmo e com a sua alma é uma batalha ferrenha para estar animados, dispostos, que o Senhor retire todo o medo, toda angústia, toda dor. Dá ordem aos teus anjos a respeito desses, Senhor, para pelejar por eles. E que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, que a paz do Senhor que excede o entendimento, que o amor de Deus que nos constrange e lança fora todo o medo, seja derramado em profusão sobre a vida de cada um deles, para a glória do seu nome, que eles também possam perceber a importância, o valor que eles têm para o Senhor, para a família e para a casa de Deus. Clamamos pela tua igreja. Renova a tua igreja, aviva a tua igreja, restaura a tua igreja, desperta a tua igreja, que haja humildade no seio da tua igreja. Abençoa a liderança da tua igreja com unção, com poder, com autoridade, com humildade, com mansidão, com sabedoria vindo do alto. Pai, em nome de Jesus, retira do nosso meio, do seio da tua igreja, todo espírito de competitividade, de disputa, de comparação. Que cada um, com alegria, com disposição no coração e com fidelidade, exerça o ministério e os dons que o Senhor chamou. E tudo isso para a honra e para a glória do teu nome. É assim que nós oramos neste dia, no dia do Senhor, com muita alegria e gratidão no coração. E nós o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nesta maravilhosa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.